Se você entrar dentro de uma empresa hoje, muito provavelmente uma das perguntas que você vai mais ouvir é: como podemos começar a inovar? Mas muitas empresas que fazem essa pergunta não conseguem perceber que muitas vezes elas estão cometendo erros que estão travando a possibilidade dela inovar. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar quais são os 7 pecados capitais que impedem uma empresa de inovar. E o último desses pecados vai surpreender vocês. O primeiro pecado capital que impede uma empresa de inovar é não tratar a inovação como estratégia. A maioria das empresas que percebe a necessidade de inovar, muitas vezes tentam inovar pelos seus produtos. E isso é um grande erro, porque quando você começa a inovar olhando apenas para o seu produto, é como se você estivesse dizendo que a sua empresa é toda baseada naquele único produto. E isso, de certa forma, limita muito a sua capacidade de inovação. Inovação até para criar novos produtos. Já quando a gente trata a inovação como estratégia, a gente associa isso ao planejamento estratégico da empresa. E quando a gente associa isso ao planejamento estratégico, a gente pensa mais globalmente. E a gente começa a perceber que não necessariamente a inovação está apenas no produto, mas também nos processos, no modelo de negócio e até na própria estratégia da empresa. Olhar a inovação apenas olhando para os produtos é uma visão muito do passado, em que o desenvolvimento de produtos e serviços era uma coisa muito mais rara. Hoje em dia, com um conhecimento muito mais disperso na sociedade, é mais fácil de você conseguir imitar um produto que outra empresa está fazendo. Mas imitar um modelo de negócio, imitar uma estratégia, aí já é muito diferente. Porque não é fácil você mudar o modelo de negócios ou a estratégia de uma empresa. Porque a mudança desses dois itens acaba demandando da empresa uma mudança total na organização como um todo. E isso torna a inovação muito mais difícil de ser copiada. Agora, existe um outro pecado capital da inovação que está associado também em não tratar a inovação como estratégia, que é não ter uma metodologia de gerenciamento de projetos. Percebam que a inovação ela é um fim e não um meio. Obviamente, eu preciso de um meio para conseguir fazer a inovação acontecer. E o meio que a gente precisa para fazer a inovação acontecer é justamente os projetos. Então, se você não tem uma metodologia de gerenciamento de projetos, você não sabe como tornar projetos em produtos, dificilmente você vai conseguir criar um produto ou serviço inovador. Mas se a empresa já possui processos de gerenciamento de projetos mais maduros, fica muito mais fácil para ela trazer inovações. Até porque a gente deve lembrar que a inovação ela pode ser incremental, disruptiva e radical. E na maior parte das vezes, as inovações vão acabar sendo incrementais, que são aquelas mais comuns. Então, se você quer pensar em inovação, você deve pensar em ter uma metodologia de gerenciamento de projetos. Mas não adianta nada eu resolver esses 2 primeiros pontos se eu não conseguir fazer o terceiro. Então, o terceiro pecado capital que as empresas cometem é não ter métodos de incentivo para novas ideias. Aquelas empresas que conseguem somente premiar os seus funcionários a partir dos resultados que eles trazem, ela está, sem saber, impedindo que ele traga novas ideias, porque inevitavelmente ele vai estar sempre tentando trazer mais resultados para aquilo que já existe. Então ele não pensa em mudar o status quo que existe no momento. Agora, se você premia aquelas pessoas por ideias que elas deram e essa ideia se tornou algo muito relevante para a empresa, aí a coisa muda de figura. A 3M, por exemplo, premia os seus funcionários se alguma ideia que eles deram virar um produto inovador nos últimos 4 ou 5 anos. Isso faz com que as pessoas estejam sempre motivadas a dar novas ideias. E isso nos leva para aquela velha máxima: para a gente ter uma boa ideia, a gente precisa ter muitas ideias. Agora, o quarto pecado capital que impede as empresas de inovar é não ter um orçamento separado para inovação. Se o orçamento da sua empresa é tratado tudo de uma única forma, você já tem um grande problema, porque você não consegue separar o orçamento de operação dos orçamentos de projeto. Mas vamos dizer que você consiga separar o orçamento de operação dos de projeto. Dentro dos orçamentos de projeto, você precisa também ter 2 separações: aquele para os investimentos mais arriscados e aqueles para os investimentos menos arriscados. Como eu falei anteriormente, nós temos 3 tipos de inovação: a inovação incremental, disruptiva e radical. A gente deve ter um orçamento separado para as inovações incrementais, que são as mais comuns, mas nós também devemos ter um orçamento para as inovações disruptivas e radicais, que são aquelas mais arriscadas,
aquelas que têm as ideias mais mirabolantes, mas são essas justamente que são as ideias que podem levar a empresa a um outro nível e mudar totalmente o posicionamento estratégico dela. Logicamente que a gente não está falando aqui para que você separe no seu orçamento um percentual muito grande para investimentos muito arriscados. Normalmente esse percentual vai depender do apetite ao risco da empresa. Aquelas empresas que gostam mais de assumir riscos, elas vão destinar um percentual desse orçamento cada vez maior. E uma vez que a gente está falando de assumir riscos, a gente pode falar também do quinto pecado capital, que é não tolerar o erro. As empresas que não conseguem enxergar que o processo de inovação passa pelo erro, elas novamente desmotivam as pessoas a tentar algo novo. E quando você desmotiva as pessoas de tentar algo novo, você está condenando a sua empresa à mesmice. É claro que com isso a gente não está dizendo que a empresa tem que tolerar todos os tipos de erro. Então aqui a gente não está falando para que você permita qualquer tipo de erro dentro de uma organização. Existem espaços e mecanismos que você cria para que esses erros sejam cometidos. E esses mecanismos são justamente os projetos. Ou seja, os projetos nesse sentido são tratados como experimentos. É ali que é a sua chance de errar e não em qualquer atividade operacional. Porque se a empresa entender que qualquer um pode cometer qualquer erro em uma atividade operacional, ela também pode estar criando um caminho muito perigoso. Então, até para tolerar o erro, você precisa dizer aonde as pessoas podem errar. E esse aonde são os projetos. Mas se a gente for ampliar um pouco mais esse aonde as pessoas podem errar, a gente vai para o sexto pecado capital que as empresas cometem, que é não ter um ambiente para explorar a criatividade das pessoas. Então, dentro de projetos como esse, que as pessoas estão permitidas a errar, elas precisam de um ambiente que convide elas a serem mais criativas. Então, ambientes que têm muita cor, espaços interativos, eles são mais propícios para aguçar a criatividade das pessoas, porque elas acabam se sentindo mais à vontade para experimentar coisas novas. Então, além de você criar um ambiente por meio de projetos, você precisa também criar um ambiente físico para que esses projetos consigam beber dessa criatividade das pessoas. E assim a gente pode chegar no último pecado capital, que muitas pessoas nem imaginam que ele pode acontecer. Foi aquele que eu falei com vocês no início, que vocês vão se surpreender. Esse pecado capital é o que mais acontece nas empresas, mesmo ela dizendo que isso não acontece. Então, o sétimo e último pecado capital que a maioria das empresas comete é de não ter patrocínio da alta administração. Em muitos casos, a própria alta administração está dizendo que ela quer inovar, mas ela não percebe que ela mesma pode estar sabotando esses esforços. Como, por exemplo, não querendo mudar um processo, não querendo separar o orçamento de investimentos de risco daquele de menos risco e não permitindo que as pessoas errem. Ou seja, cometendo todos aqueles erros dos 6 pecados capitais que a gente viu anteriormente. Então, se a inovação não vir de cima para baixo, ela não vai acontecer. É muito improvável que a inovação brote das pessoas sem que haja um apoio da alta administração. Então, no final, o que a gente pode dizer é que esses 7 pecados capitais que as empresas cometem e que impedem elas de inovar, contemplam no todo o que a gente chama de cultura de inovação. A cultura da inovação, ela vai surgir quando você resolve todos esses problemas, porque aí ela vai acontecer naturalmente. Então é com esse gancho que eu quero fazer um convite para vocês. Se vocês querem saber mais sobre cultura de inovação, venha conhecer o nosso curso, O Jeito Netflix de Inovar. Através de um estudo de caso bem aprofundado da Netflix, vocês vão entender tudo aquilo que ela fez para criar uma das empresas mais inovadoras do mundo. E para te motivar a entrar nessa nova jornada, nós estamos com uma oferta especial. Você pode usar o nosso cupom PAPO20, em que você vai ter 20% de desconto nesse curso. Então acesse o link que está aqui na descrição com todas as informações e comece já a aprender mais sobre inovação. E lembrando que os nossos cursos seguem um modelo de assinatura única, onde você paga apenas uma vez e tem acesso vitalício ao conteúdo daquele curso. Então espero que vocês tenham gostado e já sabe, né? Curta, comenta e compartilhe e se inscreve para você continuar recebendo conteúdo novo aqui do nosso canal. Até a próxima!